Olá, eu sou a Samara Felippo e isso aqui vai ser uma piada ou a gente tá falando sério? Então, parece que vai ser sério mesmo. Oi, eu sou a Carol Figueiredo. Espera aí, o que a gente faz? Oi, gente. Tá, pera, calma, respiremos. Pode ser que valha a pena, até porque tem um propósito, né? Como em todos os nossos outros episódios. Não tem um propósito isso aqui? Tem? Tem, pelo amor de Deus. Mas antes de chegarmos a essa conclusão, eu quero lembrar que aqui é o nosso espaço para falar, para sentir, para ouvir, no mundo onde nós e eles coabitamos e que não deixa a gente esquecer o quanto estamos exaustas. Eu venho com ótimas notícias. Senta aí, fica ligado. Estamos com uma temporada quase completa, prontinha para você que não acompanhou até aqui, maratonar. Mas você também pode encontrar a gente no YouTube, no canal da Wonder Brasil e em todas as plataformas de áudio. E também estamos presentes no Telegram, com um grupo lindo e cheio de exaustas. E o episódio de hoje é uma carta aberta aos homens. Podemos? Olha que facilidade! Nem fechada é a carta. A carta tá aberta pra vocês. A gente tá aqui, ó, plá, abertinha, na mão de vocês, pra não sobrecarregar os homens, né? Não vamos sobrecarregar os homens. Eles não aguentam. Nunca. Brincadeiras à parte. Eu só queria muito que os homens realmente pudessem chegar junto e ouvir cada tema que trouxemos nessa temporada de Exaustas. E dizer pra vocês duas aqui que eu nem imagino a responsabilidade de criar um menino nessa sociedade. Nem eu. Nem eu. Ah, vocês são muito meninos, para! Também que eu não tive filho homem. Como é que você faz, cara? E aí? Porque você tá nesse tempo mais do que eu, né? É. Eu acho que eu vou me chocando, chorando e me chamando mais pra responsabilidade, O Theo tá com? assim. Tá com 10 anos. 10 anos. Você sabe que como o mundo é curioso, né? Porque antes de ontem, o Pepe chegou do nada e falou: mamãe, homem não pode casar com homem, né? Meio que afirmando. Eu falei: como assim, Pedro? Não, porque homem não pode casar com homem. Eu falei: de onde você tirou isso, Pedro? Não, porque não pode, não sei o que. Não. Aí eu fiquei puxando, quem te falou? Aí ele chegou e falou: o Léo da escola. Eu falei: Pedro, deixa eu falar uma coisa. Homem pode casar com homem e ainda pode ter filho. Olha que curioso. Sabe nossos vizinhos? Kaique e Alan é um casal. Não estão casados, mas moram... É como se tivessem... É um casal. Então você fala pro Léo que homem com homem pode casar, mulher com mulher também pode. E eu aqui, né? Eu tô vermelha agora, porque eu fico muito nervosa. E a reação dele? Aí ele, tá, no dia seguinte, que foi ontem, ele falou: mamãe, falei pro Léo. O que você falou pro Léo? Homem com homem pode casar e ainda, ele fez igual. E ainda pode ter filho. Ou filha. São esponjinhas, né? E vão repetindo até a entonação, né? Eu acho que é por isso que eu falei dessa responsabilidade. Porque mesmo que vocês duas estejam ali, à frente, com os valores de vocês, com o que vocês acreditam, combatendo tanto preconceito e tantas mazelas da sociedade, a sociedade vai fazer o favor de impregnar eles de preconceitos e outras coisas que a gente não gostaria. E tudo em excesso acaba virando um problema, né? Porque eu já comentei aqui, mas a minha militância, o meu feminismo, assim, tá
assustando e afastando mais os meus filhos e a minha família do que agregando. Então eu tô precisando assim me reinventar pela milésima vez nessa vida, mas para achar um diálogo, porque falar do jeito que eu falo, na entonação que eu falo, já não tá mais penetrando assim nas ideias deles, Você sabe? já tá vendo isso. Talvez seja um lugar bacana também de olhar com carinho. Tô enxergando que talvez nesse tom aqui ou dessa forma não tá chegando da forma que eu gostaria de chegar. Né? Porque é importante pra você também, amiga. Ou eu viro piada, né? Eu vejo meu filho, minha filha e meu irmão, que na verdade tem 14 anos e é tio do meu filho, é confuso até pra mim, olhando, fazendo risadinhas, tipo, lá vem ela, tá bom, Então, assim, a gente tem que se reinventar o tempo inteiro pra ver o que funciona naquele momento, né? Mas, de qualquer forma, eu também acho que eu, como mãe de meninas, existe esse lugar também. Porque vira e mexe, eu tô fazendo um filme, né, como eu disse com a Alice, e falo, peraí, só um minuto. Você entendeu que quando ele falou assim com ela, tá, mãe, eu sei, mãe, ok. E a gente vira a milituda, né? É necessário a gente ter essa consciência que somos nós contra toda uma sociedade. E outra coisa que eu percebi de todos esses episódios, o que mais me tocou aqui até agora, e o que eu mais chorei foi o que eu tava vestida de Kill Bill falando sobre o meu filho. Que é algo assim que eu não tinha noção do quanto tava sensível e dentro de mim, assim, guardado. E um lugar muito delicado, que é o meu filho não gosta de aparecer, não gosta que fale dele, não quis mandar vídeo pra esse episódio. E eu tô precisando, não tem o que fazer. Respeitar o tempo, o limite, enfim. E é isso. Também é respeitar quem eles são. Abrir mão também das coisas que a gente quer muito ensinar, né? Bom, ser homem é algo que vem sendo colocado em xeque nos últimos tempos. Estamos acompanhando movimentos de grupos masculinos cheios de toxicidade que vem aparecendo, números de violência doméstica aumentando, além do questionamento deles sobre seus próprios valores e propósito. Será que eles andam perdendo o que chamamos de masculinidade? Eu li uma matéria do Carta Capital sobre machistas em tratamento, e um deles disse que vivemos em um momento inicial da discussão. No entanto, ele reitera que o movimento de homens machistas que estão questionando suas referências já é um grande avanço para o combate à desigualdade de gênero. Minha dúvida e pessimismo, isso se sustenta? Esses movimentos expandem, avançam? Você acha? Eu acho que é um looping, que é né? isso? Uma espiral, né? a gente avança, volta. Ah, tá. Porque nossos direitos, né, de mulheres e crianças sempre caem quando, politicamente falando, a gente derrapa. Será que a gente também não atribui isso a quanto mais a gente conquista direitos e se empodera e toma as rédeas da nossa vida, eles mais ficam reativos? Talvez seja isso. E com essa crise, né, vamos dizer assim, do masculino, do que é ser homem, né, eles imagino que devam estar se questionando, espero que estejam se questionando, aí precisa voltar para a raiz, né, para tipo um modelo de masculinidade quase do homem das cavernas, né, e é por isso que a gente tem visto, a gente vai falar isso desses movimentos assustadores que estão surgindo por aí. Esses homens aqui, né, que a gente tá aqui a serviço lá, aqui em 1950 tinha o manual da esposa. Da boa esposa, né? Estamos aqui de esposinha hoje. Eu era datilógrafa. O frango com quiabo já está no fogão. Muito bem, e sua torta de maçã também? E a gente resolveu chamar a psicanalista Maria Homem, maravilhosa, para falar sobre a crise da masculinidade. Vamos lá, é um vídeo. Oi, aqui é Maria Homem e a gente vai falar sobre a crise da masculinidade. Sobretudo por um recorte específico, que é um problema atual muito simples, cada vez mais claro. A oferta de subempregos, sobretudo para homens jovens. Que efeito isso traz para esse homem que se constitui como homem, que está se afirmando no espaço de trabalho, no espaço social, no mercado sexual, afetivo? Quanto eu valho? Quanto você acha que você vai pagar por essa pessoa que sou eu? Quanto você me deseja? Quanto você me ama?
né? Ou seja, a gente, se tem um subemprego, a gente teria imaginariamente e realmente, né, na realidade pactuada do nosso capitalismo de trabalho e consumo, se você tem um subemprego, você tem um subvalor. E como é que você transita não só no mercado de trabalho, mas no mercado das relações e dos afetos? Esse outro, que é o empregador, já me coloca um valor, não tem um espaço para mim, né? Eu já aceito ganhar minha vida e sobreviver num pouco. Será que você vai me desejar? Será que você me quer? Será que eu te seduzo? Será que eu não sou válido o suficiente? Então, se lembra que o meu valor é cada vez mais desenhado a partir do olhar do outro, desse jogo dialético entre o que eu acho que eu sou e o que eu acho que você acha que eu sou e o que ele diz e eles dizem, num jogo poliédrico do valor e da circulação do falo, a gente poderia dizer. E claro que então o que me resta, né? Herdeiro de uma lógica patriarcal, só me resta dizer: você, mulher, não vale nada. E também eu não te quero, e também não te desejo, e também tem tantas, né? Ou me retiro da cena. Então, alguns se retiram da cena. Outros vão ter um rebote agressivo, violento, um ressentimento em direção a esse ajuizante, né? Aquele que ajuiza, aquele que julga. E você ou tem medo, ou tem vergonha, ou tem raiva, né? Você vai para as paixões tristes, você vai para os afetos que não são da alegria, da paixão, do empoderamento, da segurança, do reconhecimento mútuo, que sempre aconteceu historicamente entre machos e fêmeas, machos, 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 fêmeas, fêmeas, né? Mas dois se reconhecendo mutuamente. A gente está numa grande crise da masculinidade, portanto, do feminino também e do reconhecimento, de um modo geral. Meu Deus, eu nunca tinha olhado por essa perspectiva. Maria Homem sempre gênia, né? Gênia. Todo vídeo que eu assisto dela eu fico... E trazendo mais um lugar que a gente ainda não tinha conseguido olhar, né? Então, assim, esse homem, ele já chega se sentindo impotente, né? Que sempre foi o provedor, o que vai, né, trazer a comida, a caça, ele já tá em crise com isso. Por isso. E o que acontece? Ele despeja esse ressentimento, essa raiva em cima das mulheres, né? Assim, sempre acaba pra gente, sempre acaba pras mães e as mulheres e o planeta Terra que continua explorado, né, sugado, sem nenhum tipo de reverência ou de agradecimento ao todo o trabalho de cuidado e de criação que a gente faz. E é por isso que o índice de feminicídio está sempre e cada vez mais em alta, né? Mas a gente tinha combinado, né, de não malhar homens nesse episódio. Então vamos chamar o Emerson, que é o segundo homem que vai falar em toda uma temporada de Exaustas. É verdade, mas hoje temos homens falando. O Emerson mandou um áudio contando o que foi ensinado para ele sobre o masculino. Pra gente ter uma ideia de como era o machismo na minha infância, lá para os idos de 1980, tinha um xingamento que a gente usava muito para homens que eram fracos, medrosos ou incapazes. O xingamento era mulherzinha. Minha mãe é artista plástica e ela, quando era pivete, começou a me ensinar umas técnicas de desenho e pintura e eu comecei a curtir a ideia, pegar o jeito, né? Uma vez eu falei pra ela: "Ah, mãe, tava querendo me dedicar mais à arte." Meu pai deu uma gargalhada sonora e definitiva. Nunca mais eu mexi com artes plásticas. Aprendi desde muito cedo que é macho aguenta álcool até as tampas. E para aguentar bastante álcool a gente tem que treinar bastante, né? E eu treinei pacas, fui muito dedicado. E logo vieram as minhas conquistas, né? Eu consegui umas crises de gastrite e quase virei alcoólatra. Levei uns 5 anos para aprender a beber direito. Mas o que macho tem que realmente saber fazer é catar mulher adoidado. Como eu nunca fui muito bom de chaveco, nunca consegui pegar mulher adoidado, né? Então as frustrações iam se acumulando, até que eu caí numa depressão profunda que quase me mandou embora.
não consegui cumprir meu papel de macho. Enfim, sigamos. Pesado. Eu acho que o Emerson tá trazendo esse lugar de que a sensibilidade já é sempre desde castrada para os homens. polida. O homem não pode sentir. O quanto eu também vi pesquisando que um menino, até o menino que faz o Instagram Prazer, ele, né? Que ele fala sobre, ele pequenininho, ele gostava de se vestir como Ney Matogrosso e ficar dançando. O que aconteceu? O pai veio e vrau, reprimiu, oprimiu, tirou ele daquele lugar. E ele até hoje tem uma coisa com a dança, sabe? Um prazer, uma vontade de dançar. Aí eu acho que ele deu um jeito de ressignificar isso de alguma forma. É isso que a gente vai trazer, né? Em todo o episódio, o quanto que é importante a gente ter esse olhar Empático. Não, entender que o machismo não é castrador só para as mulheres, e muito para os homens. E é por isso que... Infelizmente, a gente sabe como a masculinidade também afeta negativamente os meninos em formação. Em um levantamento recente do FBI, os tiroteios em massa que ocorreram entre 2000 e 2018, apenas 9 dos 250 atiradores eram mulheres ou meninas. Nós já trouxemos aqui no Exaustas vários estudos mostrando números alarmantes de violência cometida pelos homens contra nós. Mas eu quero entender como é que a violência também atravessa e atrapalha a vida deles. E chamamos o terceiro homem que vai participar de Exaustas, o pesquisador, escritor, psicanalista e um dos fundadores do podcast Vibes em Análise, o André Alves, para falar pra gente como essa masculinidade tóxica também faz mal para os nossos meninos. E para a gente começar a abrir essa questão da masculinidade, de como isso afeta os meninos e os homens de uma forma geral, dá para a gente pensar sempre em circuitos de violência. Vamos do começo. Quando a gente doutrina os meninos numa masculinidade clássica, hegemônica, muito cedo se aprende que existem algumas partes de si sobre as quais não se pode falar, porque isso não é coisa de homem. Porque isso não é permitido, isso não é autorizado, isso não é bem visto. E, consequentemente, a gente vai fazendo uma certa guinada de muitas subjetividades para o silêncio e para algum tipo de enclausuramento de partes de si. Isso ou vai estourar em formas muito crônicas de sofrimento, ou isso vai normalizar ou deixar muito frequente um escoamento de toda essa energia psíquica através da violência, ou a violência como linguagem. E aí é aquele grande paradoxo mesmo que a gente vive como sociedade, que é como é que a gente cria meninos que sejam menos violentos, ou que estejam menos acostumados à violência como linguagem, porque mesmo aqueles que são muito violentos também sofrem, porque vão ter dificuldade de formar laços, vão ter dificuldades de dar destinos novos à sua agressividade e, consequentemente, ou até vão, consequentemente, vilanizar bastante a agressividade, porque ela geralmente vai desembocar em violência. Acho que talvez o grande ponto dessa masculinidade hegemônica seja, claro, os circuitos de violência que se formam junto com mulheres ou com outros corpos. Porque, no final das contas, quando a gente pensa em todo esse movimento ultradireitista, o que está em questão, e principalmente entre os incels, como é que a gente sustenta ou como é que a gente lida com um ódio muito grande ao corpo da mulher que existe há, milhares de anos. O que está em jogo, na minha visão, e grande parte do trabalho que eu desenvolvo é nessa direção, é qual é a tese ou as teses possíveis que a gente pode sustentar para a resposta ao que é ser um homem. Porque se a gente pensar no que aconteceu depois de 4 ondas do feminismo, é uma grande interrogação que se formou em muitas partes da cultura e das subjetividades, da psicoesfera de uma forma geral, que é, ok, qual é a tese de gênero que a gente apresenta para quem se identifica ou se diz ou nasce como homem. Só que, de certa forma, quando a gente vê esses movimentos ultradireitistas, o que está em jogo é exatamente uma tentativa de reafirmar respostas muito antigas de uma masculinidade hegemônica. Ser homem é isso, ou melhor, ser homem é não fazer isso, é não dizer aquilo, é não se colocar nesse lugar.
E, consequentemente, a gente tem que conseguir dar vazão e conseguir elaborar e falar em grupo, em coletivo, em sociedade. Mas é um pouco desse circuito de violência que a gente está falando no final das contas, né? Em que parece que, de alguma forma, quando a gente condena meninos a uma visão muito clássica de homem deve ser isso, no lugar da gente tentar sustentar a pergunta o que pode ser um homem e o que novos meninos podem criar do ponto de vista de masculinidades, a gente condena eles a repetirem esses circuitos de violência que também são violentos com eles mesmos. E continua sendo, né? Vão vir ondas, E vai um saírem pouco em ondas. direção ao que a Maria também fala, né? Ele tenta se encaixar, pertencer, ser o que exigiram que ele fosse, o que ele precisa ser homem, provedor e ter um emprego bom e ser bem-sucedido. Mas se ele falha nesse lugar, ele sabe que ele é herdeiro de um patriarcado. Ele sabe que ele tem esse poder de alguma forma. Aí eu acho que desemboca essa frustração, esse medo, né, de não ser aceito, de não conquistar as mulheres na violência. Exato, e eu amo Vibes em Análise há muitos anos, sou muito fã, tem um episódio muito bom deles, né, falando sobre esse conflito do masculino. Eu não lembro se foi o André, o Lucas ou o especialista que fala que, na verdade, a gente escuta muito que homem não chora, homem não pode chorar, e eles trouxeram uma coisa que, na verdade, o que eles acham mais forte, eu não lembro qual dos três falou, mas é que homem não pode falar, né, então, assim, até consegue se expressar, chorar escondido, chorar vendo Fábio Júnior, igual você deu o exemplo do seu pai, mas essa dificuldade de falar atinge nós porque eles não têm repertório para falar de si, vocabulário para falar de si, mas a gente prometeu escutá-los. Vamos lá. E nesse momento que chegamos, o quê? No áudio que eu queria enviar, mas não enviei para não incomodar, a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. Decidimos pedir para as exaustas contarem quais áudios elas gostariam de ter recebido, mas nunca receberam. A Marcela queria ter recebido esse áudio do chefe. Eu queria dizer que eu sei que você tocou aquele projeto inteiro do início ao fim, sem precisar de mim, e no fim eu aceitei receber os créditos e não repassei para você. Eu sei que você merecia ter sido promovida a supervisora do time e eu não quis te promover porque você seria a única mulher liderando homens. Eu sei que você foi chamada para ser líder em outra equipe e eu não deixei você ir porque eu precisava de você ali onde você estava. E eu sei que eu ainda, no churrasco de comemoração, aceitei ser considerado timoneiro daquele projeto, sendo que eu sequer me envolvi, ficou completamente nas suas costas. Então, eu te peço desculpas e sei que eu fui um bosta. E hoje eu continuo exatamente no mesmo lugar da minha carreira, eu não evolui nada e eu vejo que você evoluiu. Então, percebo que eu poderia ter sido um líder melhor e quem sabe eu também teria conseguido resultados melhores para mim. Ai, é tão difícil fazer o que a gente combinou, não falar mal de Não, mas vamos seguir com os áudios. Vamos lá, porque esses áudios são muito importantes. Tá, eu tô me segurando. Queria, né, muito ouvir dessas pessoas. E é bom, parece terapêutico a gente, né, poder falar sobre o que a gente ficou esperando dos homens e que não chegou. Vamos ouvir então agora a exausta anônima que queria ter recebido esse áudio do ex-marido. Ai, não sei se eu tô preparada. Oi, eu tô pegando uma casa perto de vocês pra gente dividir a responsa das meninas, tanto física, emocional como financeira. Eu vou estar presente em tudo. Posso trabalhar aqui, ganhar menos que lá fora, mas aí eu vou estar perto das minhas filhas. E sobre a imundície que eu fiz com você estando grávida, é fruto do que eu sou e do meio que eu vivo pra tentar me provar como um macho. Tu nunca vai ter desculpa. Eu nunca vou ter ideia do quanto eu te machuquei. Acho que isso reverbera em muitas mulheres, hein? Não, imagina. Sigamos. E a Karen também queria ter recebido um áudio do ex. Vamos ouvir. Oi, Karen. Eu sei que eu nunca te disse isso. E eu sei que já se passaram 3 anos. Mas a minha consciência ainda pesa todas as noites quando eu vou dormir. Por tudo que eu te fiz. Por todas as vezes que eu te machuquei. Por todas as vezes que você chorava me pedindo perdão por uma coisa que você não fez. Eu sei, eu via, eu vejo na verdade hoje isso. E eu queria te pedir perdão.
Eu queria que do fundo do seu coração você pudesse me perdoar. Porque só hoje eu consigo ver o quanto eu te machuquei, de todas as formas. O quanto você foi verdadeira comigo e eu te traí, e eu menti. E você chorava me pedindo desculpa. E eu te colocava como errada. Eu me arrependo disso. Eu me arrependo, eu me sinto um lixo quando eu penso que eu fiz isso. Eu quero que você me perdoe. Do fundo do seu coração, eu quero que você me perdoe. Eu fiquei pensando agora, ouvindo, será que a gente não deveria ter colocado esses áudios na voz de outros homens, sabe, de repente? Mas é tão significativo na voz das mulheres, né? E eu acho que a gente passa a vida inteira esperando esse tipo de áudio, né? Assim, poder criar uma possível empatia que o cara possa ter com você. Dessa reparação, né? Reparação. Esse foi o nosso áudio que eu queria enviar, mas não enviei para não incomodar, de cara nova, para esse episódio. E lembrando que você pode mandar ainda o seu áudio lá no nosso grupo do Telegram. Quando falamos de homens e masculinidade, sempre pensamos nos exemplos que temos perto de nós. Nossos pais, namorados, filhos, avós, enfim. Eles existem e fazem parte da nossa vida. Não dá para não conviver com eles. E vocês, duas, têm relações boas com essas masculinidades? Com esses exemplos? Quanto mais chega a consciência, é mais difícil lidar com os detalhes, né? Política, né? Política. Então, você consegue, né? Perceber, machismo, 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 machismo. E isso é muito difícil. Então, a consciência realmente é boa, mas quando você consegue apontar para tudo isso, chega a ser claustrofóbica. Reconhecer, ainda mais quando você tem um filho de 4 anos que naturalmente ele vai imitar. Tá tendo como exemplo. Então, quando eles começam, sabe, assim, os homens, meu pai, meu irmão, enfim, né? Porque estamos mergulhados nessa sociedade machista e porque é difícil. E não é todo mundo que quer se desconstruir. Então, para mim, é muito angustiante, muito angustiante. Então, eu sempre tento, não, mas não é assim que se fala, né? Porque eu sempre tento, mas de uma forma mais dócil, que é a forma que os meus medicamentos me ajudam. Eu já não tenho mais meu pai, né, próximo de mim. Ele já faleceu tem bons anos. Já contei sobre ele aqui algumas vezes. Mas eu lembro do meu pai, tem uma repetição, olhar para trás agora e ver, nossa, machista até dizer chega. E inevitavelmente ele passou isso pro meu irmão de alguma forma, né, tá aí na convivência. Mas hoje eu reconheço meu irmão muito mais consciente, talvez pela minha militância. É, lógico. Sabe? E eu tenho muita abertura para falar com meu irmão e apontar, porque é difícil falar com os amigos e próximos e parentes, né? E eu tenho muita abertura. Ele trabalha muito na ironia também, é muito sacana, e vira e mexe, uma brincadeira idiota, tipo, ai, o que você deu pra Poliana de presente, pra mulher dele? Ah, vassoura e um balde. Mas só que ele ri da minha cara, fazendo essa piadoca, entendeu? Eu fico com uma cara de cu pra ele, você sabe que, né, brincando, e vai sempre muito na piada, mas eu acho que ele é um cara bem mais consciente hoje em dia. Eu tenho mais ou menos, assim, 2 amigos héteros, homens, né, isso é forte. Mas eu já percebi que eu tinha muita dificuldade de ter empatia pelas questões dos homens, e ainda tenho, né? Então, assim, eu comecei a me abrir para ter um pouco mais de amizade com homens héteros, porque ou acaba virando algum tipo de flerte, né? E dá ruim, ou, sei lá, acho que não tem muita conexão e muitos assuntos. Mas, como eu tenho falado bastante aqui, eu sou mãe de menino, e o meu filho tá trazendo esse tipo de reivindicação, sabe? De que ele não tem muito espaço dentro de casa, ou que eu tudo defendo a Bruna, a filha, só porque ela é menina e tudo acaba replicando nele, né? E que ele não tem muito assunto, né? Então, assim, eu tô realmente precisando me ressignificar nesse sentido
para conseguir resgatar a minha conexão com meu filho, assim, porque é isso, a gente pode dar de tudo, toda a informação, mas eles voltam da escola, voltam da casa do pai, voltam na convivência com os amiguinhos da escola, que é algo assustador, né? Tem coisas inevitáveis, gente. A gente não vai ter controle disso tudo. Agora, uma coisa que eu sempre consegui é abrir esse espaço para expressão, sabe? Eu acho que ele tem dentro de casa e dentro de mim esse lugar de bota para fora, e às vezes ele bota mesmo, na raiva, na frustração, na tristeza, no choro. Nem sempre eu consigo ser esse pilar, porque, como eu falei, eu acabo sendo um ralo de esgoto emocional dos meus filhos que chegam em mim e blá, 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 que é natural, né? Porque se sente confortável, né? E seguros. Exato. E eu fico tentando estar firme, medicada, regulada e gentil. Fofas. Mas para poder ter esse exemplo de que aqui sim você pode chorar e tudo. E esse lugar delicado, né? Porque no início ele botava muita raiva para fora e eu percebi que conter essa raiva também era uma forma de castração, sabe? Falando de meninos, de garotos, temos uma surpresa muito, mas muito especial. Fofa, bem fofo. Falamos com meninos de 14 a 16 anos sobre em quem eles se espelham e o que é ser um bom homem. Vamos ouvir o que os adolescentes, os nossos adolescentes, têm a dizer. Meu nome é Matheus Lima Keller, eu tenho 14 anos. Eu nunca pensei em nenhum modelo, mas eu acho que ser uma pessoa boa, assim, independente de ser homem ou mulher, é algo a se espelhar. Ele sempre respeitar o próximo, em geral fazer coisas boas, né? Eu acho que é mais sobre personalidade do que sobre ser alguém, ter coisas, algo do tipo. Matias, tenho 14 anos. Eu me espelho no meu pai, no meu avô, nos meus tios e... eu acho que é isso. Talvez também me inspire um pouco na minha mãe. Não para me tornar um homem, mas para me tornar uma pessoa boa também. Um bom adulto, um bom homem é um adulto, um homem que respeita as pessoas, que trata bem as pessoas ao seu redor, que tem empatia com todo mundo e que é respeitador. Meu nome é Pedro Augusto de Oliveira e eu tenho 14 anos. Eu me inspiro no meu avô, porque ele foi uma pessoa que criou muito bem minha mãe. Ela é outra pessoa que eu me inspiro também. Pra mim, ser um bom homem é ser uma pessoa responsável que, sabe ter a responsabilidade que cai aos seus braços. Nossa, eu fiquei até arrepiada com esse último áudio aí também. Os três juntos, é uma coisa de... muita coisa estrada pela frente ainda, muita interferência social ainda. Mas ele olhar pro vô como alguém que criou a mãe dele de uma forma tão potente, né? Muito bonito. Eu fiquei pensando nisso, me conectar com essa inocência desse menino antes de ser tão corrompido, né? Então, me abriu o coração, assim, e mais de um falou sobre a mãe ser uma referência. Então, eu acho que a gente, sim, está fazendo um bom trabalho e eu já ouvi que esses meninos é como se fossem a cura, né, ou a possibilidade de novas perspectivas. Esperança. E eu achei bonito também uma hora que o Matias, eu acho que fala, não para me tornar um bom homem, uma boa pessoa, né? Sim. Maravilhoso. E subvertendo ainda mais o nosso episódio de hoje. Estamos subvertendo, olha! Transgressoras, hein? Daqui a pouco a gente vai chamar os exes. Mentira! Nem pensar! Não! Eu acho que a gente tinha que ter tirado isso daqui. Bom, a gente quis trazer outro momento sublime de Exaustas de uma forma diferente. Homens queridos, queremos mesmo ouvir vocês hoje. Vocês acreditam? Pois é, não é só ouvir não, como queremos ver vocês também. Não interromperemos, não faremos womansplaining, gaslight, womanterrupting, nada disso. E nesse apanhado especial, eu trouxe um amigo muito amado, muito querido, que inclusive sempre que pode se oferece como minha rede de apoio, já falamos dele aqui uma vez, e um suporte muito lindo para as minhas filhas e que eu amo muito. Marco Gonçalves. Carta aberta aos homens. Falar sobre esse assunto pede uma primeira ação, na minha opinião, que é ganhar consciência sobre o machismo. A gente não tem consciência dele. As mulheres têm. O que isso quer dizer? A gente só se dá conta que é machista
quando uma mulher acusa esse comportamento. De uma forma verbal, de uma forma moral, o abuso sexual, a opressão dentro do trabalho, as relações absolutamente negligenciadas que elas acusam que está acontecendo. A gente não se organiza para entender esse comportamento nas nossas ações. A gente é absolutamente inconsciente sobre isso. E isso é uma doença social sistêmica, ou seja, você pode até agir um pouco melhor que a maioria, mas nós todos obedecemos preceitos sociais absolutamente opressores às mulheres. E a gente não percebe isso. A gente precisa se organizar, procurar ferramentas e ganhar repertório. Porque não basta ser uma pessoa de coração bom. Eu sou uma pessoa boa. E já fui flagrado em comportamentos machistas inúmeras vezes pelas minhas companheiras, pelas minhas colegas de trabalho. Mas a gente tem que reconhecer esse padrão na gente antes de chegar numa mulher. A gente está ocupado disso. A gente está querendo isso, a gente está procurando isso. Na minha opinião, não o suficiente. Real. A gente se reconhece como par em outros homens e respeita outros homens. A gente subestima, a gente coage, a gente ameaça as mulheres. Não estou nem entrando no capítulo quem nós somos com os nossos filhos e filhas. Somos, no geral, péssimos pais. Somos pessoas que não conseguem dizer eu não sei, não conseguem dizer eu tô com medo e não conseguem dizer eu preciso de ajuda. E a gente precisa se ajudar. A gente precisa ganhar consciência desse comportamento que destrata mulheres, que negligencia a própria existência de ser homem. A gente precisa avançar. Vamos avançar? Ai, amigo, você arrasou muito, cara. Você falou palavras que eu nem sabia que você conhecia. Marcão, Eu quase chorei. Eu tô, me segurando. Cedo que eu escutei pela segunda vez. Marcão, muito obrigada, de verdade. Ele desde o início, Arrasou de exaustas, jogando pra cima, nos acolhendo. E eu te amo muito e muito obrigada por todo o acolhimento comigo e com o Pepe Luna. Pronto. Marco tomou consciência, né? Eu chorei muito numa vez, quando eu falei pra ele, você tem importância do que é você me oferecer a sua rede de apoio? E ali eu acho que ele fez um clique, e aí ele já começou a fazer esse movimento que é tão lindo. Isso muito bonito que ele falou é ouvir quando a mulher estiver te apontando, porque eles adoram dizer que são feministas, né, que estão do nosso lado, que estão escutando, mas quando a gente aponta, não, eu não sou, né, foge ou reage. Ele né? disse mais, não esperar a mulher apontar. Ter essa consciência antes, porque é cansativo, real, ficar sempre apontando. E aí uma dica que eu acho que eu posso dar é é muito bom porque a gente sabe que o homem vai escutar mais o homem. Então deixa essa parte alta e vai passando assim, sabe, com o seu computador ou com o seu celular para os homens à sua volta irem escutando e recebendo isso de outra forma. Ótima ideia! Sabe o chatzinho? Quando um amigo passa o peito de uma mulher, não sei o que, nanã, dá uma cortada, fala, pô, cara, não é legal, sabe? É importante nessa turminha a galera se educar, né? Vamos se reeducar, vamos se desconstruir, é muito importante. E agora eu vou chamar um amigo muito recente. Um amigo recente. Alberto Rocha, que é fotógrafo, ele contou, vocês vão escutar o que ele contou. É a primeira vez que eu fui afetado por esse sistema. Não sei se realmente configura uma violência ou não, mas enfim, acho que já algumas experiências quando pequeno na escola, né, de amigos, reproduzindo um pouco aquele comportamento que a gente via, acho que na nossa família, na mídia, de machismo mesmo, nas brincadeiras entre os colegas e tal, de chamar o outro de menininha quando fazer alguma coisa mais fraco ou alguma coisa do tipo. E mais pra frente, quando eu perdi meu pai com 12 anos, ainda tinha todo esse estigma de masculinidade, né? De ser forte, de não poder chorar e tal. E acho que isso me afetou muito na época porque eu não consegui viver muito bem o luto dele e não me permiti
ficar mais sensível com isso e chorar e processar esse luto do jeito que tinha que ser processado. E isso acho que durou muito tempo. Eu acabei com tudo isso assim ficando um pouco mais fechado, com mais dificuldade de acessar esse lado mais sensível e de falar o que estava acontecendo mesmo. E acho que isso faz parte, isso vem fazendo parte, né, dessa desconstrução do que esperam de um homem hoje em dia. Acho que essa coisa da sensibilidade e da fragilidade tá muito ligada com isso. O que me ajuda muito é escutar, diálogo, estar presente com amigos, amigas de diferentes lugares sociais. Isso me ajuda muito a fazer essa desconstrução, perguntar quando eu não sei e também me policiar nas coisas que eu cresci reproduzindo, né? De tentar não fazer isso hoje em dia. E no meu círculo social de homens, o que eu faço para não replicar o machismo, acho que tá meio ligado a isso também. A diálogo, a repreender, não repreender, né? Mas, enfim, alertar quando situações de machismo acontecem, quando eu consigo identificar isso, também saber que tenho amigos que podem me alertar quando eu tomar alguma atitude que não seja certa, alguma fala que não seja certa. E acho que é isso. Ai, que bonitinho. Fofo. Repreender. Repreender mesmo. Tem que repreender, sim. E falou uma coisa que foi em encontro do que o Marcão falou, sobre pedir ajuda, falar que não sabe, né? Não sei. E agora, imagina trauma de não poder jorrar, né, no luto, de perder o seu pai. Por ser homem, não poder... extravasar os sentimentos. Ser vulnerável, né? Mostrar que tá vulnerável. Bom, e agora eu vou chamar um meu amigo que se chama Pedro, e ele é DJ, músico e facilitador de sexualidade consciente e consentimento. Eu tava com muita dificuldade, falei, cara, quem que eu vou chamar? Aí eu lembrei do Pedro. Meu nome é Pedro e venho aqui fazer esse convite, essa conversa sobre esse masculino atual, que historicamente, apesar de todos os privilégios do patriarcado, também tem uma pressão enorme, precisa carregar o mundo nas costas. E a gente não precisa carregar esse mundo nas costas, a gente pode estar juntos, assim, tanto na mão para os outros companheiros de jornadas, outros homens, outras mulheres, e dividir um pouco esse fardo que talvez foi colocado culturalmente como se fosse tem que resolver tudo sozinho, tem que saber de tudo, tem que ser o maioral. Isso tem um peso que a gente cria pra gente mesmo, a gente é responsável, a gente pode deixar isso de lado. A gente não precisa ser o salvador do mundo, né? Mas a gente pode estar junto. Eu sei que não é fácil, a gente parece que isso é bom, mas na verdade só fode a gente, só ferra, né? Homens que vivem menos do que mulheres, têm uma expectativa de vida, homens que têm um nível de alcoolismo enorme e sofrem tudo isso sozinho. Então nessa carta o convite é que a gente não precisa estar sozinho nisso, né? Na minha experiência, ter participado de conversas mais sinceras, mais vulneráveis com outros homens, conversar sobre os desafios, pedir ajuda, a gente pode pedir ajuda, a gente não precisa resolver sozinho, né? Me emocionar sem medo, sem ser diminuído, eu acho que é uma grande liberdade e faz bem para todo mundo, e principalmente para as mulheres que tanto precisam desse apoio de um homem que possa ser carinhoso, que possa ser amoroso, que pode abraçar e que possa ser sincero. Então acho que é esse convite que eu faço nessa carta para nós homens, nos abrirmos para tudo isso que eu falei anteriormente. Ai, que lindo. Ai, a sensibilidade é uma coisa maravilhosa. Você né? sente na voz, né? Sim. E o Pedro apareceu num momento muito importante da minha vida, que eu tava, enfim, muito deprimida com o término de um cara que, sutilmente, muito educado, né, replicou muitas violências, né, de abandono, né, enfim, comigo. Um cara que, por ter, né, privilégios e ser conhecido e ter poder, ele é respeitado e amado por muitas pessoas, inclusive as que me viram, né, nesse lodo, né, que aconteceu.
E aí eu fui para uma festa, na verdade eu fui para o consentimento sexual do Pedro, né, assim, fui me abrir para viver novas experiências e depois eu fui para uma festa. E é aquele lugar que você tá totalmente deprimida, achei a festa um saco e tal, tava sentada na calçada, literalmente na sarjeta, né, esperando o Uber abaixar, porque eu moro longe lá no Rio e o Uber não baixava. E de repente o Pedro chega nessa festa, nesse mesmo dia, assim, de surpresa. Falei, caraca! E aí, literalmente, ele me tirou da sarjeta, me fez levantar e falou assim, você tá indo embora? Não. Aí eu falei, não, a festa tá chata, a música tá chata. Ele falou assim, não, deixa eu te mostrar como essa festa vai ficar legal. Vem comigo. E eu fui. Enfim, então assim, honrar essas pessoas, esses masculinos, esses homens que chegam nos mostrando novas perspectivas, novas descobertas, novas cores, novas músicas. Mas esse cara que te faz brilhar, né? Esse cara que te enaltece. Pela primeira vez em 19 episódios, cedemos esse espaço com muita empatia para os machos que fazemos questão de estar aqui, ó, com o paninho pronto, se eles errarem. Nós não só ouvimos, como assistimos vocês e agradecemos muito, muito pelas suas falas. Eu espero que reverbere em muitos homens. Faz que nem a Carol falou, ó, põe alto assim, ó, do lado do macho que você precisa que ouça. E você falou de pano, eu tenho uma brincadeira de que cada mulher tem pelo menos 1 ou 2 cotas de homem macho merda, que a gente passa pano e educa, passa pano e terapeutiza. Não, sabe? não merda. Que tem uns cocôzinhos, mas merda não. Que tá errando ainda, pontualmente, em alguns lugares, mas que tá aberto pra escuta. Ai, gente, a minha volta a camada é mais embaixo e os panos são mais gigantescos. Entendi. Panão grandes, né? Panão grande. Toalha de banho. Algo que vem acontecendo na internet são os homens que começam a perceber seu lugar no mundo, a reconhecer privilégios, olha que importante isso, hein? A sobrecarga das mulheres, os motivos pelos quais elas reclamam tanto e decidem ir contra essa maré. Mas se ele é chamado de machista, ele não admite. É só abrir o Instagram dele e contar quantas vezes por semana ele se dedica a ensinar para nós, pobres mulheres, sobre o feminismo. Se passar de 2 vezes, pode ter certeza que esse cara só quer comer mina. E o que me incomoda é o espetáculo que eles fazem nas redes sociais, como se estivessem esperando um prêmio, um aplauso por isso. E acabam virando mentores de vidas dos outros, os famosos coaches. Ai, acho que eu preciso sair. Tava tão gostoso. Me deu uma dorzinha. Vocês querem adentrar esse assunto? Não, né? É redundante, pai, coach. Não precisa falar sobre isso, precisa. Ou coaches em geral, não só pai, fica ali cagando regra. Não, eu não quero entrar. Só o Quer? que... Não, o que... não tá querendo. Mas eu acho que, na verdade, quando eles são legais e estão passando informações legais, o que me entristece é que a maioria do público é de mulheres, né? Ali, admirando e tudo. Eu não sei se esses caras conseguem chegar realmente nos homens, que é quem precisa chegar. Eu acho que... Não sei. Talvez. Eu fico reparando também que eles estão sempre muito plenos, né? Com o filho no colo. Porque se um pai não ajuda uma criança botando uma roupa sem camisa, tatuado, aí tá ele lavando louça. Porque o homem realmente... A gente, quando faz um tipo de vídeo como esse, tá destruída, tá toda cagada, né? Já percebeu isso? Eles estão sempre muito... Talvez uma cena, mas tudo bem. Vamos falar uma coisa. Existe uma questão aqui dentro das Exaustas que aconteceu na Chuva de Ideias. Chuva de Ideias são essas reuniões que a gente faz para levantar os nossos... Episódios, roteiro, mas enfim, pra gente, né, jorrar ali. E a questão é, homens... podem ser feministas ou eles são apenas aliados? Eu? O que você falou? Não, eu trouxe uma fala sobre isso. Ela por último trouxe uma falona. Eu amei. Bem bonita. Eu acho que são aliados, né? Porque nunca vão reconhecer de dentro da pele o que a gente passa, né? A coisa da empatia pode vir de um lugar racional, intelectual, muitas vezes só para não ficar queimado, então já sabe o que não pode fazer. Mas, assim, passar por dentro, assim, como a gente passa, né? Acho que isso nunca vai chegar. Então, acho que eles são aliados. Eu acredito que eles são feministas e ser feminista é ser um aliado.
Entendo que realmente eles não sentem na pele, ou sim, até porque a gente escutou várias histórias de homens que foram traumatizados por conta do machismo, então eu acredito sim que homem pode ser machista, mas eu ia falar, pode ser machista, pode ser feminista, machista, mas vocês entenderam? Não vou me alongar, porque Samara agora vem com um texto que eu quero até dividir esse texto. Olhei, eu falei, vamos lá. E pesquisar realmente, porque era uma dúvida, homens podem ser feministas? Feminismo é sobre justiça, sobre direitos iguais, ok? Não é preciso tanta coisa assim para ser feminista. Se ele é a favor de uma série de direitos que as mulheres reivindicam, então ele é feminista. São homens que pensam a masculinidade num outro lugar. Então, um homem que reconhece o buraco que o machismo causa na sociedade, que entende as diferenças de tratamento, de salário, de liberdade, as violências que a gente passa, que essa luta deve ser conjunta, ele pode sim ser considerado um cara pró-feminismo. Inclusive, nos anos 80, o feminismo negro já apontava para uma luta conjunta com homens negros. Para pensadoras como Bell Hooks e Angela Davis, a mobilização não poderia ser segregada se o seu objetivo final fosse a equidade de gênero. Então, eu, Samara, pode ter mulher que discorde disso. Eu acredito que é uma luta conjunta. Por que eu falo que pode ter mulher que discorda disso? Porque eu já li em alguns lugares, talvez as feministas mais radicais... Não, nas nossas chuvas de ideias, né? Tinham, a gente teve essa questão. Como é que você pode chamar pra luta o seu opressor? Tem esse questionamento. E acho que tem esse lugar, quando o homem se reconhece como feminista, isso não é um ponto final, porque a desconstrução é para sempre, é o tempo inteiro. Então, assim, o que eu já tive foram alguns homens que se apresentavam, inclusive esse mesmo exemplo que eu dei, de que era feminista, super feminista, dava aula de feminista, ensinava para mim o feminismo, né, assim, o quanto que ele já tinha aprendido sobre, mas na prática, quando eu vinha trazer algum ponto, voltava para um lugar de não entender nada. Então pode ser um feminismo mais intelectual, mas na prática não teve emoção ou habilidade. Mas é isso, é também a minha experiência. E também a gente pode voltar toda essa visão pra gente, porque muitas vezes eu tô aqui falando, não sei o que, exaustas, eu vejo situações que eu tô sendo machista. Ou eu estou pensando ainda, porque a gente foi criada, né? Nessa cultura machista. Então é muito difícil. No caso, assim, reproduzindo o machismo, porque você não tem como ser machista, porque você não tem como ter os privilégios e nem violentar outras pessoas. É a mesma coisa de termologia que a gente está falando, se o homem é feminista ou é aliado. Ou seja, a gente aqui não aponta nenhuma verdade, mas sim várias perguntas que a gente se faz constantemente 24 horas, no gravando e principalmente nos bastidores. Quantos desses olham para a história da própria mãe, por exemplo? Eu acho que pouquíssimos, raríssimos. Eu acho que quando olha para uma mulher, pensa na mãe primeiro, né? A gente que pariu vocês, caras! E a gente tá nessa, tentando ver um futuro com mais otimismo, acho que estamos conseguindo, entendendo que para mudar o status quo a gente precisa se unir e ouvir os homens. Estamos aqui fazendo isso. Decidimos então trazer homens que nos inspiram para deixar o recado. E agora vamos ouvir o Alexandre Coimbra Amaral, que é psicólogo, escritor e mandou um vídeo pra gente. Olá, minhas queridas, que prazer estar aqui no Exaustas. Oh, meu Deus, isso aqui é privilégio estar com vocês. Parabéns pelo enorme sucesso, pela repercussão. Eu me emociono escutando vocês, eu aprendo, eu anoto. Então, muito obrigado, que prazer estar aqui. Vamos falar um pouco sobre essa cena tão rara ainda na nossa cultura, mas que está crescendo, dos homens entendendo o processo que nós homens vivemos de praticarmos violência de gênero ou de nos atentarmos que nas nossas microatitudes nós estamos perpetuando o pior de nós, o pior do machismo, o pior do patriarcado. Esse despertar de nós homens, ele nunca acontece de forma espontânea,
porque isso é uma sensação contraintuitiva com uma cultura que está muito formada e muito solidificada há séculos nas sociedades ocidentais e, por que não, na sociedade brasileira. Então, eu costumo dizer que esse processo, ele nasce de um luto, ele nasce de uma perda. Quando um homem sente que perdeu um amor, perdeu a conexão com o filho, perdeu o respeito por uma pessoa que ele ama, né? Ele se sente alvo de um olhar estranho e ele, a princípio, começa a dizer: é tudo culpa do outro, a responsabilidade não é minha. Mas essa saída ela não tem tido mais tanta adesão cultural. Então ele está recebendo de muitos lados, de cada vez mais lados, e por isso o programa de vocês é incrível, ele está recebendo alertas de que a denúncia que foi feita sobre ele é verdadeira, que ele pratica sim esse tipo de violência, que ele precisa olhar para dentro e que ele precisa entender de onde vem e como evitar que isso se perpetue na história dele com esse outro, que são as mulheres. Então, esse luto, ele é poderoso e a gente precisa educar a sociedade brasileira para não passar a mão na cabeça do homem nessa hora e dizer o outro ou a outra é que é boba, feia e chata, né? Às vezes ele recebe essa passação de pano da mãe dele, por exemplo, né? Então, isso é muito poderoso, a gente poder instituir um diálogo em que ele entenda o que ele faz e procure o caminho de uma reparação. Às vezes, com aquela pessoa não é mais possível reparar, mas ele pode começar a se atentar a isso para construir uma reparação para todo o gênero e ser fonte de multiplicação dessa ideia e dessa reflexão para outros homens. É isso. Um beijo para vocês e muito obrigado. Ai, Ale, tão querido, cara. Olha, eu conheci ele de fato na época da pandemia, quando, antes de fazer Segunda das Exaustas, eu fazia maternidade real, lives, e aí eu conheci ele, daí a gente começou a conversar e contei toda a minha história pro Ale, e ele me acolheu muito, muito, me escutou, acolheu todo o meu choro, se também ele falou, eu tô aqui, se você quiser eu posso conversar com o pai do seu filho. Ele fez todo um movimento de colo mesmo. De colo. É muito bom ouvir o Alexandre. Eu conheci ele em 2014 para 2015. Eu também fazia um evento maternagem ativa, né? Depois de ter filhos, a gente foi muito impactada pela maternidade. E eu acho que o Alexandre, né, além de ser brilhante, né, do estudo, de muita vivência, de acompanhar muito clínica também, escritor, é aquele cara que foi o homem certo na hora certa para esse momento que a gente está vivendo. Não é à toa que ele é uma referência, a gente já escutou ele falando várias vezes e sempre traz uma coisinha a mais. Eu nunca tinha ouvido, por exemplo, falar dessa transformação vir do luto ou da perda. Isso foi muito forte. Isso que ele falou também, né, que talvez o homem não consiga reparar com aquela mulher. Isso mexeu muito comigo. Isso mexeu. Porque eu acho que eu sou a C e DC nos homens, antes de Caroline e depois de Caroline. Eu vou limpando um monte de padrão com o meu corpo, sabe? Assim, na própria relação, e depois o cara já engata numa outra mais maravilhoso. E eu já preparei pra próxima. Que bom! Mas eu já entendi que isso é quase um serviço meu, sabe? Tanto no sexo, eles saem muito melhores, quanto nas relações. Autoestima, mulher! Gente, eu vou passar uns nomes. Aí você dá uma limpada neles e já manda pra mim. Opa, vai que vai. Tem uma listinha. Olha, você passa na Caroline antes? Mas gente, achei que é um lugar assim, que eu já entendi que isso acontece, então vai virar quase um serviço. Ok. E a gente também chamou o Tadeu França, que é ator, palestrante, é um cara que faz um trabalho lindo nas redes sociais, sigam ele, sobre paternidade, adoro a forma como ele exerce e inspira muitos homens bem-humorada, com muita reflexão. Ele veio pra gente contar algumas mentiras que foram contadas pros homens. Fala com a gente, Tadeu, é um vídeo. Carta aberta aos homens. Mas fica tranquilo que eu não tô aqui pra te ensinar a ser pai, nem falar sobre você. Eu tô aqui pra falar sobre nós. E como um bom fofoqueiro,
eu decidi revelar pra vocês a verdade sobre algumas mentiras que contaram pra nós homens e pais dessa geração. Rapaziada, vocês não vão acreditar, escuta essas. Mentiram pra gente quando disseram que homem não podia chorar. Mentiram pra gente quando falaram que homem não pode demonstrar fraqueza ou vulnerabilidade. Mentiram pra gente quando disseram que o papel do cuidado de um filho não é coisa de homem e que o nosso papel é só o de prover, cuidar é coisa de mulherzinha. Mentiram pra gente quando disseram que não dá nada atrasar ou não pagar a pensão dos nossos filhos e que era de boa justificar que a culpa é da mãe e que ela é uma louca consumista e alienadora parental. Mentiram pra gente quando disseram que é de bom tom ficar incomodado quando a nossa parceira ganha mais do que a gente, quando ela é bem sucedida na carreira e tem o controle da própria vida nas mãos dela. Mentiram pra gente quando disseram que a gente não podia broxar. Mentiram pra gente quando disseram que fazer vasectomia deixa a gente broxa. Mentiram pra gente quando disseram que não dá nada continuar insistindo numa relação sexual depois que a outra pessoa pediu pra gente parar. Mentiram pra gente que tá de bom tamanho a gente fazer o mínimo e ainda esperarmos o reconhecimento, os parabéns e o título de pai do ano alecrim dourado em pave do colosso. Ufa, quanta mentira, né? Mas agora vamos falar a verdade? Sempre foi uma delícia viver todas essas mentiras que nos privilegiavam, nos mantinham no controle da situação, deixavam o nosso ego inflado e a gente era validado por outros homens de acordo com como a gente performava a nossa masculinidade. Mas e agora que a gente sabe que boa parte da nossa vida adulta como homens e pais foi uma grande mentira? O que a gente faz? Agora, rapaziada, é hora de juntar nossos pedaços e voltar pra arena com humildade, no sapatinho, mas com a cabeça erguida e muita consciência. Espero ter ajudado. Tamo junto. Fez um manual. Fez um manual. Ó, vamos escrever isso aí, viu, Tadeu? Escuta. E agora a gente vai assistir a carta aberta do Luca Scarpelli. Oi, eu sou o Luca e eu sou um homem trans. Eu acho que quando a gente fala sobre masculinidade, num olhar, né, da transmasculinidade, eu vou falar de um lugar muito específico meu, né? Eu sinto que existe um não pertencimento implacável, assim. Porque quando eu não me entendia uma pessoa trans ainda, eu sinto que eu não me encaixava no que era esperado de mim enquanto uma menina. E aí, quando eu transiciono, existe também esse não pertencimento, porque a masculinidade hetero-cis nunca vai me enxergar como um igual, como um par, sabe? E também existe toda uma vivência da masculinidade de um homem trans, de uma pessoa transmasculina, que não pertencem à masculinidade hetero-cis. Então, vou dar um exemplo. Eu sou um homem que já menstruei. Eu sou um homem que entendo o que é passar por uma situação de assédio sendo assediado. Eu sou um homem que já vivi violências sexuais. E além disso, eu sinto que na construção da masculinidade de um homem trans, o que as pessoas esperam da nossa masculinidade é um caminho muito fininho, sabe? É tipo assim, se eu me relaciono com outros homens, ou se eu tenho um jeito tido como afeminado, ou se eu uso roupas que não são esperadas de homens usarem. Já vem a pergunta, mas transicionou pra quê? Gente, eu transicionei pra mim. Isso não diz respeito a absolutamente ninguém. E eu acho que eu gostaria de incluir nessa carta aberta aos homens um convite aos homens transmasculinos, para que eles entendam, para que a gente entenda que a nossa masculinidade ela é construída de um outro jeito. O discurso que é tido para homens cis, principalmente heterossexuais, é muito distante da nossa realidade, é muito distante da construção da nossa masculinidade. A nossa masculinidade ela é construída de toda uma outra maneira. Porque a gente olhando para a masculinidade normativa, eu vejo os homens trans muito mais como vítimas do que como agentes do machismo. Porque a gente sofre por não ser lido como um homem de verdade e a gente sofre também por ter que performar uma masculinidade várias vezes tóxica para se provar homem. Só que é uma corrida que ela nunca chega, ela nunca acaba. É impossível alcançar esse patamar da masculinidade cis, entende? A gente nunca vai ser lido na sociedade como cis. Sempre que as pessoas puderem lembrar pra gente que a gente é trans, num lugar de prejuízo, num lugar de preconceito, isso vai acontecer. É isso, gente. Muito obrigado pelo convite para participar dessa conversa.
Um beijo. Tchau, tchau. Ai, que fofo. Luca, muito obrigada pelo seu vídeo, como é bom te ouvir e que todos ouçam. E a importância da gente ouvir perspectivas diferentes do que a gente está construindo. Eu acho que o mundo está mudando demais, essas questões de gênero estão em ebulição, estão só começando, e acho que aqui nas Exaustas, não sei se eu vou falar por vocês, mas é importante a gente estar aberto para outras vivências e sair com mais perguntas do que com alguma afirmação, né? Então, caramba, esse depoimento do Luca me explodiu de sensações, eu quero ouvir novamente, porque é tão desconhecido, é tão diferente de toda a minha vivência, de toda a minha relação de pessoas, né, que me dá até mais curiosidade de saber mais. E tão importante, né? Obrigada, Luca. E agora a gente queria chamar o Douglas Belchior. Ele é professor de História, formado pela PUC de São Paulo, cofundador da Uniafo Brasil e da Coalizão Negra por Direitos, consultor para Advocacy no Instituto de Referência Negra Peregum. Todo o processo educacional se desenvolve num contexto, portanto, ele não é obra de um agente individual, de uma pessoa ou uma família isoladamente. A criança e o adolescente, por mais que tenha uma educação comprometida em casa, ela vai conviver em sociedade, vai conviver com o mundo externo. E todos esses ambientes, eles também educam. A escola educa, os amigos educam, a rua educa, os grandes meios de comunicação, né? Através da sua produção cultural, educa. Através das músicas, das novelas, dos desenhos animados. E hoje em dia, o ambiente virtual educa muito. E isso tudo vale, sobretudo, quando falamos de meninos, especialmente dos meninos negros. Afinal, nós vivemos num país de herança colonial escravagista, patrimonialista e machista. E é isso que forjou a nossa cultura, uma cultura que educa toda a sociedade para o machismo, para o racismo e para vários tipos de preconceitos. A responsabilidade da educação dos meninos, sobretudo dos meninos negros, é de toda a sociedade, do conjunto, de nós todos. Esta sociedade viciada historicamente já nos educa, e isso se revela nos indicadores que são relacionados aos direitos fundamentais sobre educação e violência, nos quais os meninos negros figuram como o maior grupo entre as taxas de reprovação escolar, de distorção, idade séria, de abandono e evasão escolar, e principalmente nos números das vítimas de homicídios do país, ainda no período da adolescência. Os meninos e jovens negros, quando não são assassinados, são presos. Essas informações nos mostram que o projeto educativo nacional para os meninos, eu repito, especialmente para os meninos negros, está ancorado nas mesmas orientações que o projeto colonial propunha para o menino negro escravizado. Os meninos negros, nessa perspectiva, não são entendidos como crianças, como exige o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o seguinte: é importante que isso fosse um mantra para a nossa sociedade. Crianças e adolescentes devem ser sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento que demandam proteção integral e prioritária por parte, atenção, da família, da sociedade e do Estado, ou seja, todos nós em conjunto, na sociedade, preocupados e comprometidos com essa educação. Mas pelo contrário, a nossa cultura nos ensina que meninos negros são perigosos, são um risco, são menos inteligentes, são inaptos para o desenvolvimento do raciocínio lógico, matemático, têm descontrole dos impulsos sexuais, têm ímpetos violentos e tantas coisas mais. Nós, enquanto sociedade, não reconhecemos a legitimidade da vida dos meninos negros. Nós não garantimos condições materiais mínimas, sustentáveis, para a construção da sua existência. E impomos, do ponto de vista moral, uma série de estereótipos sociais que sufocam a existência individual e coletiva desses garotos. Tá bom, mas o que é possível fazer? Para além de difundir a história da luta da população negra, bem como da sua produção científica, tecnológica, social, das suas lutas, não apenas na escola, mas em todos os espaços de comunicação, como o caso desse programa aqui, é fundamental a gente construir coletivamente estratégias de ação na qual a trajetória da vida dos meninos negros seja um alvo de políticas públicas que garantam os seus direitos fundamentais,
sobretudo no campo da educação, da saúde e de uma segurança pública que garanta a sua vida, e não o contrário, como é hoje. Todos nós somos frutos, somos resultado de processos formativos, culturais e de valores da nossa sociedade. E qual é o nosso projeto de sociedade? Para onde nós queremos caminhar? Nós queremos uma sociedade com menos exploração, com menos desigualdades sociais, com menos preconceitos, onde a vida e a decisão individual das pessoas sobre o seu próprio corpo, sua religião, sua cultura ancestral, sua origem, a cor da sua pele, seu sexo e gênero, tudo isso serão respeitados? Uma sociedade onde crianças, especialmente os meninos, serão educados para respeitar e defender a vida de suas iguais meninas e mulheres? Essa sociedade aí não existe. Esse Brasil ainda não existe. Mas ele pode existir, eu acredito. E é por isso que eu me organizo em movimento, no Movimento Negro, na UNEAFRO Brasil, que é uma iniciativa de educação popular antirracista, antimachista, que há décadas atua em bairros e periferias e favelas brasileiras. E diversas outras iniciativas parecidas como essas precisam ser apoiadas, valorizadas em todo o país. Esta sociedade que a gente deseja, onde meninos respeitem as meninas, construam com as meninas, valorizem as meninas, que depois mulheres vão, em conjunto, fazer florescer essa sociedade que a gente tanto quer. Ai, Douglas, não lacrimejei em nenhum vídeo, hein? Muito obrigada. Precisava, né, trazer esse recorte desse menino que é doido, porque é um lugar onde, mais uma vez, todo mundo sai perdendo. Porque vidas desses meninos são ceifadas muito precocemente e a gente perde com futuros cientistas, futuros filósofos, futuros médicos que são desqualificados e mortos todos os dias, que é o recorte do racismo, né? Além de sofrer todo o machismo e o patriarcado, também tem a questão do racismo. Eu pedi também um vídeo do Wellington Souza, que não chegou a tempo, mas é muito importante ouvir essas masculinidades com esse corte de gênero e de raça, porque é muito delicado. A gente fala muito de cuidar da agressividade, da explosão de raiva, mas homens negros, aqui sem querer falar sobre homens negros, que eu nem tenho letramento suficiente para isso, mas já trazem assim esse lugar, esse comportamento de reatividade a tudo que sofreram, a toda violência numa camada que a gente nem imagina. Então, como que é se desconstruir nesse movimento? Eles acabam tomando porrada das feministas brancas, das mulheres, das feministas pretas, das mulheres que não são feministas, mas são pretas. Então, assim, é um lugar muito delicado que eu acho muito importante a gente abrir espaço para ler e saber mais sobre, né? E fora que esses homens são muito mais sexualizados, os corpos desses homens negros, e são tidos como violentos o tempo inteiro. Sabe, eu acompanho muitas famílias, né, no Instagram, tem a família Quilombo, da Adriana, arcebispo, que eu acompanho, eu amo de paixão, assim, e eles falam muito sobre paternidade, o Tadeu França fala nesse lugar também, e tantas outras, que é como é um pai, que é um pai que deve ser violento, é um cara negro, é o tempo inteiro nessa reprodução, né, desse estereótipo do homem negro. Então, Douglas, sua fala aqui é de extrema importância. Muito obrigada por estar com a gente. E é isso. Douglas, muito obrigada também pela esperança, né? Porque ele finaliza de uma forma tão... otimista. Muito, que eu falo, tá bom, tem alguém que acredita, vamos junto, então. Vamos junto. Todo o trabalho que ele faz é muito importante e dá esperança na gente ainda. Exatamente. E a gente sabe que o machismo é presente e enraizado tanto na gente, que alguma de nós acaba perpetuando e repetindo esses comportamentos. Então, para todo mundo poder conhecer mais sobre esse assunto, agora a gente separou alguns filmes, livros e referências para ajudar a gente nesse diálogo. Falamos em episódios passados sobre o filme Close, do ano passado, que conta a história de dois amigos de 13 anos que têm a amizade interrompida por uma tragédia. O filme explora toda a cultura da masculinidade que mostra a esses meninos que eles não podem demonstrar sentimentos. E o que mais me dói é que dentro
da casa deles, com a família, eles eram incentivados a serem do jeito que queriam ser. Uma curiosidade é que a gente falou bastante desse filme, eu ainda não assisti, mas quando eu falei, eu tenho que ver esse filme pro Exaustas, aí uma pessoa da minha família, que eu não vou expor, falou assim, filme daqueles 2 bichinhos ou daqueles 2 viadinhos. Dentro da minha casa eu fiz, eu falei, calma, e aí começou a militância, eu falei, primeiro, né, quem te falou isso? Da onde você ouviu? Não, porque eu perguntei pra uma amiga, ela falou que já tinha assistido e falou que era sobre isso. Então, assim, quando, né, isso explode dentro da nossa casa ou com pessoas que a gente, né, do ciclo íntimo, não tem como ficar quieto. E aí a minha ideia é assistir no telão e trazermos juntos essa perspectiva. Todo mundo assistir. Porque é isso, é reproduzindo o machismo, reproduzindo alguém que falou e não tem nem consciência, às vezes, do que tá falando. Exato. E aí eu volto naquele lugar do tipo, a gente não vai ter esse controle. Por mais que você esteja lá falando, eu acho importante você estar lá falando e agir também com o Pedro, a gente não vai ter esse controle. Vai chegar pelo amiguinho, vai chegar na casa da avó, vai chegar na madrinha, vai chegar... E essa sociedade na escola, no dentista, vai ser responsável por tanto preconceito introjetado nesses meninos. Não, gente, a gente tá com uma energia tão boa, uma esperança tão latente. Vou continuar indicando aqui. Tem um documentário, vou continuar aqui indicando. Tá. Tem um documentário que cabe muito também trazer pra vocês, que é... vocês botam pra eu ler em português, gente. Eu sou ótima. Aí, roubou minha fala em inglês, cara! Tá bom, eu vou traduzir pra galera. É a máscara em que você vive. Que propõe o quê? Brincadeiras à parte. Olhar com mais cuidado para a masculinidade e o machismo enraizado na sociedade. A diretora Jennifer Siebel Nilsson foca no começo do problema, a infância. Esse aqui é uma lição de casa para vocês. Também tem o Machos Alfa. A gente começou a ver juntas. Falou desse também. Você já assistiu, não? Machos Alfa. Tem o coach ali também. Que é mais comédia, né? É o francês. Eu gosto ácido. muito da trilha. Eu acho, gosto. Às vezes, é bom. Às vezes acho que bobo. pros caras mais ignorantes, esse é bom. Boa. Então, Machos Alfa é muito legal. Assistam, por favor. Vocês vão amar. Bom, a gente falou que a gente ia levar a sério. Calma, a gente tá se esforçando, juro. Também tem o documentário Silêncio dos Homens, que foi produzido pela plataforma Papo de Homem, que visa compreender e reverter os motivos pelos quais os homens não compartilham os seus sentimentos. O documentário tem como objetivo provocar reflexão sobre o modelo de masculinidade que é imposto aos homens e meninos. E como isso acaba por silenciá-los. A produção demonstra como a educação pautada em desigualdade de gênero impacta a identidade dos homens e contribui para a manutenção da cultura de violência. Tadinho, estou zoando. Tô brincando, foi só uma piada mesmo. Ótimo. E um filme que é bem impactante e mostra como a masculinidade tóxica pode dizimar uma família inteira é O Gar de Ferro, de 2023, do diretor Sean Durkin. A história da família Von Erich é pesada, carrega cicatrizes de violência com os meninos e o diretor ficou tão chocado que resolveu até amenizar a dor no longa. Eu ainda não assisti, mas já estou com a listinha pra assistir em família. Vocês já viram? Não, eu vi a sinopse. Eu vi. É assim... É assustador. E muito curioso que o diretor teve que amenizar a história. É o com Zac Efron, não é isso? Que fazia High School Music. ele. Eu vi o trailer e li um pouquinho sobre. Existe ou não existe um movimento de transformação dos homens hoje? As mulheres estão aí organizadas há o quê? Pelo menos o quê? Uns 100 anos? E o que mudou? Conta pra gente aqui. Então, gente... Isso demora muito ainda. Tô sendo muito pessimista, não, né? Não, tem o Marcão aí, o Roberto. Tem Tadeu. Tá. Uma coisa que eu fiquei pensando é que esses homens dessa geração, né, não todos, mas esses que a gente elencou, né, como poucos,
são os primeiros homens a, por exemplo, trocar as fraldas dos próprios filhos, né? É uma coisa que, por exemplo, a gente não teve em gerações passadas, né? Então, assim, eu acho que é um movimento muito recente. Eu acho que nunca vi a gente tão educada e polida, né? Assim... A voz nem tá saindo direito, gente. Esse negócio de ficar sentada de saia. Mas achei um exercício muito bom, assim, né? Poder abrir a nossa capacidade de ser empática por eles. Eu me sinto tão falsa falando tudo isso, mas achei importante a gente marcar isso. E a gente também nem trouxe um recorte sobre como se constrói um menino periférico, a masculinidade desse menino numa comunidade. Meu sonho era ter o quê aqui? Mano Brown, Emicida. A gente chamou. Que pena que vocês não Renato quiseram. Freitas, Ele Douglas queria. Belchior. Não deu tempo, Renato, Homens que obrigada. eu admiro muito, que falam desse recorte, que deve ser assustador também, sabe? Zero vivência, zero saber dessa realidade. Mas pelo que as notícias que a gente vê, o que a gente passa no nosso feed, o que a gente observa da sociedade, socialmente esses meninos devem ter um triplo de esforço para ter que provar essa masculinidade, sabe? Para se provar no mercado de trabalho. Exato. E as violências que atravessam porque tem que colocar comida dentro de casa, na mãe, da irmã. Um beijo, Emicida e Mano Brown. Muito obrigada pela parte que nos acolhe. Enfim... Antes de ir embora, eu queria chamar. Aqui, vamos terminar aqui, ó. Vamos terminar aqui, ó. Antes de ir embora. No nosso mood, vamos trazer exaustas agora? Depois de 1h e 22 minutos, vamos lá. Eu queria chamar a incrível Cláudia Campolina, que é atriz, roteirista, fala de uma forma tão ácida, com o mundo invertido dela nas redes sociais. Ela mandou um vídeo pra gente. O que uma mulher espera de um homem? Tem muito homem falando que tá difícil arrumar mulher pra se relacionar hoje em dia. Vocês já pararam pra se perguntar por que tá difícil? Porque a mulher não quer construir família com vagabundo. O masculinismo fez a promiscuidade de vocês, que já é natural, porque vocês são movidos pela pingola, explodir. Fora o tanto de denúncia falsa contra a gente. Mulher casada hoje em dia não sabe se tá casada com um parceiro ou com um inimigo que vai querer destruir a vida dela, a reputação dela por nada. Homens não querem mais fazer o papel deles. Não sabem edificar o lar, consertando uma mulher ruim. O homem casado ele tem que entender que se uma mulher é um pouco violenta, que se uma mulher é galinha, ele tem que dobrar o carinho e o cuidado com ela. Ela tem que encontrar em casa coisa melhor do que ela tem na rua. Se você está negando a pingola, amor, fazendo greve de sexo, é óbvio que ela vai comer na rua. A mulher tem, duas bocas. Uma para te comer e outra para comer a sua comida. Cozinhe com afeto. Entregue o seu corpo com afeto. Mostre que você é submisso. Para ela saber que não vai se casar com um homem que é movido por excesso de testosterona. Um homem hormonal demais. Instintivo demais. Para ela não achar que vai ter a vida de outras mulheres casadas. Que encontram seus homens desleixados. Com saco cabeludo, camisa de futebol, cueca furada, reclamando que estão sobrecarregados, que não aguentam mais cuidar de menino sozinho, que não tem ajuda em casa. Você já valorizou as mulheres hoje? Já parou pra pensar que elas abdicam de tudo pra carregar bebê 9 meses na barriga? Depois parem, sentem dor, muitas vezes colocam a vida delas em risco pra parir essa criança. Amamentam por meses, destroem os corpos delas e vocês de mimimi por terem que assumir a criação dos filhos depois do desmame. Vocês têm braços fortes, homem é forte. É responsabilidade de homem fazer faxina, carregar menino. A nossa parte a gente já fez. E outra, mulher que tranca homem em casa faz isso pelo bem do homem. Porque na rua vocês são animalescos. Vocês se arriscam. Vocês saem na porrada. Vocês fazem guerra. Vocês arrumam disputa de poder e daqui a pouco vira corrupto. Vocês têm que ser mais masculinos, mansos, com um sorriso leve no rosto. Querem ser maiores que a gente. Para ter uma relação, vocês precisam entender que vocês precisam se diminuir, senão a nossa feminilidade é roubada. E a gente cai fora, ok? Já pensou? Se a gente naturalizasse que homens têm que se diminuir para serem escolhidos por uma mulher? Por que a gente, em 2024, está assistindo uma onda reacionária pregar
que é o feminismo que está estragando, destruindo as famílias. Porque as mulheres não aceitam ser subjugadas mais, porque elas querem ter independência financeira, liberdade de escolher como e com quem ter prazer, e não querem mais aguentar tudo sozinhas em casa. Às vezes as pessoas falam que o meu conteúdo é uma guerra de sexos, que eu promovo mais a separação, quando na verdade eu só mostro como muitos homens ainda se comportam. Na boca de uma mulher como eu, fica claro como que a gente naturalizou absurdos. São homens que há milênios submetem mulheres e de má fé usam até religião para propagar que mulheres são mais fracas e inferiores a homens. A reação dos haters ao meu conteúdo é uma reação de medo e raiva. Raiva que o lugar que homens antes deles tiveram não está mais garantido. E medo de serem menores do que mulheres. Não tem nada pior para um homem do que chamar ele de mulherzinha. Porque ser mulherzinha, na cabeça de um machista, é ser inferior. É o pior que pode acontecer com um homem. Se atualizem, se quiserem que sejamos todos humanos, como vocês adoram dizer. Eu espero ter ajudado. Você ajudou, meu amor! Você ajuda muito com o seu conteúdo, porque tem humor, e o humor chega, né? O humor chega é mais ácido, fácil. E o medo do homem também de ser exposto também, além desses medos que ela citou. Mas quem me conhece sabe! Tava demorando chegar essa clássica. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham mesmo que os homens pararam, escutaram essa nossa carta? Amiga. Será que eles vão ler essa carta escrita por mulheres e muitos homens? O que você acha? Amiga, é o que eu tenho pra dizer. Quem me conhece? Amiga, quem me conhece sabe. Meus amigos sabem que eu sou. O que você acha? Não, com certeza não. Um ou outro. Alguns vão ouvir obrigados pelas mulheres, alguns vão ouvir indiretamente, mas eu acho importante deixar registrado e acho que foi importante, dentro de mim, abrir essa nova perspectiva de ouvir os homens de uma outra maneira e segurar algo que é muito instintivo em mim, que é fazer uma piada, dar uma espetada, dar uma alfinetada, que tipo, é quase como se eu tivesse aprendido, tanto nesse episódio, a dar um passo atrás, tirar a máscara da piada, a máscara do que também é uma reação, e ouvir com um pouquinho mais de carinho e empatia. Deixa eu fazer uma pergunta. Temos 2 profissionais aqui no estúdio, Felipe e Luiz. Nossa cota de homem. Nossa cota de homem. O que você achou, Luiz? Ele fez assim. E riu da Cláudia. Riu da Cláudia. Você vai passar pros seus amigos? Vai, com certeza? Já faço. Vamos fazer... Já faz. Olha, Luiz. E você, Felipe? Já viram, hein? Ele fez assim, ó. Vai passar? Geral. E a galerinha que tá no aquário? Faz um coraçãozinho assim, assim também. Ó, tá todo mundo fazendo assim, coração. Lindos. É isso. Não, e eu tenho até esperança nos homens. Você vê, a gente precisa escutar, tem que ter um diálogo. Não, e eu que não tenho essa mania, que eu acho importantíssima quando você tem um produto, um projeto, de encaminhar. A Carol faz muito isso, de encaminhar. Eu encaminho pouquíssimo, assim, os nossos episódios. Esse eu vou mandar pra todos os meus amigos homens, de verdade. É isso. É isso. Marcão vai estar do meu lado assistindo. Vamos assistir com ele, vamos. E eu queria agora, para terminar, deixar um recado para os homens. O nosso último, eu juro. Não vou tomar muito seu tempo. Eu acredito, como eu falei lá em cima, que essa luta não se ganha sozinha. Eu, Samara, eu acredito na parceria. E para isso acontecer, a gente precisa que vocês estejam conscientes. Caguem menos regra, escutem mais, ajam mais. Não só no Dia das Mulheres, né, postando no seu feed, ou dando flores para sua esposa, para sua parceira, quando é muito conveniente para você, mas até quando é desagradável também. As nossas conquistas não têm o intuito de incomodar vocês ou superar vocês, e sim de caminhar junto. Se você é pai de um menino, inclusive, pense nessa responsabilidade. Construa um letramento sobre direitos das mulheres e sobre as questões dos próprios homens e sobre suas masculinidades. Leve esse debate aqui, ó, para outros homens, como a gente falou muito. E se tiver algum homem assistindo a gente agora e interessado e se interessou, tem um Memo. Procura lá, com H no final.
É um ecossistema de educação e conteúdo para mobilizar homens pela equidade de gênero por meio de debate de masculinidades, que oferece cursos fechados e gratuitos relacionados às questões de gênero e masculinidades, proposto a partir de um questionamento ou angústia dos participantes. Gente, todo mundo sai ganhando com isso. E parem de nos matar. Antes de ir embora também... Ai, eu já vou, tô acabando de falar isso agora, ok? Não deixe de se inscrever no canal da Wondery Brasil lá no YouTube, ativar o sininho e comentar o que você achou desse episódio. Se você curte mais plataforma de áudio, a gente tá em todas elas. A gente vai continuar essa conversa nas nossas redes sociais e também no grupo das maiores e melhores exaustas do Brasil. A gente espera vocês lá. Beijos. Beijo. Quero que tu vai tomar no parar de tomar conta era da pra minha não fazer vida e isso. vai pra aonde já se viu. Poxa, hoje eu tô tipo vai ter que editar tolerância tudo. zero. Eu quero que tu vá. Eu tô exausta. Eu tô exausta.